Então, vou trazer para vocês aqui o tema processo de doação, captação e transplante de órgãos, sendo que nessa aula não tem como eu detalhar cada etapa do processo, porque cada etapa dessa, ela cabe uma aula específica, né? E mais na frente a gente vai ter outras web palestras que a gente vai estar detalhando essas etapas com vocês. O objetivo dessa web palestra de hoje é que vocês tenham um conhecimento amplo, né, a respeito do processo em si, certo? Meu nome é Michele, eu sou enfermeira nefrologista, formada pela Universidade Federal de Sergipe e especialista pela Sociedade Brasileira de Enfermagem e Nefrologia em São Paulo. Estou atuando atualmente na Central Estadual de Transplantes e atuo há 12 anos na área de nefrologia. Vamos começar. Então, antes de a gente falar do processo em si, né, vamos entender um pouco o que é o transplante. Né? O transplante, a palavra transplante, ela vem do latim transplantare, que significa tirar algo de um lugar e plantar em outro. Né? É um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão ou tecido de uma pessoa doente, que seria o receptor, por outro órgão ou tecido saudável, que seria, no caso, do doador. Um breve histórico, né, a respeito de transplante. A gente tem aqui que o primeiro transplante que aconteceu no Brasil veio acontecer em 1964. Antes da década de 60, muitos experimentos, né, empíricos aconteceram em animais, né? Mas o bem-sucedido em humanos, que aconteceu no Brasil, foi no Rio de Janeiro, foi um transplante renal, onde o receptor foi um jovem de 18 anos que fazia diálise peritoneal. A partir de então, ele parou de fazer diálise peritoneal, mas como aspecto negativo, 8 dias depois desse transplante, ele veio a falecer, né? E pensou-se que teve uma rejeição aguda desse órgão. Porém, a nível mundial, só em 1967, com Christian Barnard, foi que teve essa visibilidade do transplante com o primeiro transplante de coração. Porém, o transplantado veio a falecer também com 18 dias depois. Então, um grande problema no sucesso do transplante passou a ser a rejeição do órgão, e não o transplante em si. Aí, entre as décadas de 60 e 70, foram investidos, né, tanto a indústria farmacêutica como a ciência científica em imunossupressores que pudessem reverter essa rejeição aos órgãos, né, que eram transplantados. Porém, a maioria apresentavam efeitos colaterais expressivos. Somente em 1983, com o surgimento da ciclosporina, que é um imunossupressor mais seletivo e com menor efeito colateral, foi que o transplante veio a ser usado como uma ferramenta de tratamento, né, sofisticada. E essa ciclosporina é utilizada até hoje, junto com outros fármacos mais modernos. Então, o que é que a gente tem de legislação brasileira para o transplante, né, que regulamenta o transplante? Temos a começar a Constituição Federal, que no seu artigo 199 já traz a regulamentação da remoção de órgãos como possibilidade de fazer transplante, porém, desde lá, já fica vedado no Brasil qualquer espécie de comercialização de órgãos. Então, hoje no Brasil, não pode ter comercialização de órgãos. Né? Em outros países, alguns outros países isso é permitido, mas no Brasil isso é vedado pela nossa Constituição. Em 1997, foi promulgada a Lei 9.434, onde ela veio regulamentar o transplante no Brasil, e ela traz a forma de consentimento para realizar esse transplante pós-morte, seria o consentimento presumido. O que é isso? Né? Se você não declarou em vida que você não deseja transplantar, então automaticamente você já é considerado um doador, né? É diferente do que acontece hoje. Então é como se você não deu o seu parecer negativo, então previamente você já disse que você é doador. Porém, essa lei, ela não esse consentimento presumido, ele veio a ser alterado em 2001, com a Lei 10.211, e hoje o decreto mais atualizado é o 9.175, ele mantém essa mudança que foi feita na Lei 10.211,
que é o consentimento, ela traz o consentimento informado, né? Que o que é isso? Esse consentimento informado, ele já diz o contrário. Mesmo você declarando em vida que você tem o desejo de realizar o transplante pós-morte, sua família é que vai dizer, vai dar autorização para que isso aconteça. Então, aqui se mostra que é bem importante que a família seja informada, né, pelo possível doador, que ele tinha interesse em doar órgãos, que a maioria das famílias, no momento que é questionada, diz que não tem conhecimento se a pessoa queria ser ou não doadora, e é isso que está em vigor atualmente. Em 2017, o Conselho Federal de Medicina traz a Resolução 2173, que estabelece critérios para a morte encefálica, né, critérios claros para não gerar dúvidas, né, dar respaldo médico a todos os envolvidos, porque a morte encefálica vai ser um dos pré-requisitos para poder a gente conseguir fazer a doação de órgãos, certo? E em 2018, foi promulgada a Portaria de Consolidação, número 4, onde consolidou todas as normas específicas ao Sistema Nacional de Transplante e todos os detalhes, né, de critérios para cada tipo de transplante, tudo o que precisava estar nessa consolidação. Então, como é que é dividido o Sistema Nacional de Transplante, né? O que é o Sistema Nacional de Transplante? É um sistema que abrange todo o país, né? A nível ministerial, ele é formado pela Coordenadoria Geral do Sistema Nacional de Transplante, onde recebe assessoria do Grupo de Assessoramento Estratégico e da Comissão das Câmaras Técnicas Nacionais, e está vinculado a ele a Central Nacional de Transplante, sendo que essa Central Nacional de Transplante, né, a nível ministerial, ela vai estar em contato direto com as secretarias estaduais, com as centrais estaduais de transplantes, que é o órgão que eu faço parte, que aqui está como Central de Notificação, captação, doação de órgãos, distribuição de órgãos, só que hoje é chamada apenas de CET, Central Estadual de Transplantes. Essa Central Estadual de Transplantes, ela está numa rede estadual vinculada a outros órgãos, e esses órgãos é que vão permitir estruturar o transplante no estado, né? Aqui tem eles, os centros transplantadores. O que são esses centros? São os locais onde são habilitados, né, autorizados a serem realizados os transplantes no estado. As equipes transplantadoras são as equipes também habilitadas, treinadas e autorizadas a realizar o transplante naquele estado. As OPOS, que são as organizações de procura de órgãos, também específica para cada estado. Né? Cada estado, para ter uma OPO, tem que ter uma quantidade específica de habitantes, então a gente tem uma OPO para todo o estado. As CIDOTs, que são as comissões internas hospitalares, de doação, de distribuição, doação e transplante de órgãos, ela tem que estar em todos os hospitais, certo? Somente os hospitais com menos de 80 leitos não precisam ter CIDOTs, aí a OPO assume a função da CIDOT. Os laboratórios de imunogenética, imunohistoquímico e genética, que é onde vai ter os testes de compatibilidade tanto do doador como do receptor, e os bancos de tecidos, que é onde alguns tecidos que podem ser armazenados para ser usados posteriormente, eles vão ser guardados. Hoje aqui no estado a gente tem um banco de olhos de Sergipe que fica no hospital, no USE, no Hospital de Urgência. E ao falar do processo de doação de órgãos, a gente tem duas modalidades. Temos o doador vivo e o doador não vivo. O doador vivo, o processo é mais simples, né, onde esse doador, ele é o único caso que ele pode escolher seu receptor. No caso do doador não vivo, a gente vai ver mais na frente que não pode acontecer isso. Existe o doador vivo relacionado e o não relacionado. O que é isso, né? O relacionado, ele tem alguma relação de parentesco, né, ou com o receptor. No caso, são permitidos que façam doações, né, parentes até o 4º grau, e o cônjuge. E o não relacionado é algum doador vivo que seja compatível com o receptor, mas
que não tenha nenhuma relação de parentesco. Nesses casos, né, do doador não relacionado, é necessária a autorização judicial. Por que isso, né? Porque se no Brasil não é permitido a comercialização de órgãos, nesse caso de uma pessoa não relacionada, doar um órgão para um receptor que não seja seu parente, para evitar que isso seja configurado uma comercialização, a pessoa tem que assinar um termo juridicamente dizendo que ela está doando e não está vendendo aquele órgão, certo? Então vamos lá, como é que seria o processo do doador vivo, né? Como eu falei, é bem simples. A partir do momento que a doação ela foi aprovada, foram feitos os testes de compatibilidade, sorológicos e foi tudo certinho, vai se marcar eletivamente, então de forma programada, uma cirurgia, tanto para o doador ser captado o seu órgão, como para o receptor receber esse órgão em transplante. Feito isso, o transplante já aconteceu. E esse transplantado não pode esquecer que ele tem que ser acompanhado ambulatorialmente, continuamente, certo? Isso eu vou tratar mais lá na frente. E quais partes dos órgãos podem ser doados em vida, né? Um dos rins, parte do fígado, parte do pulmão e a medula óssea. O que tem que ter cuidado aqui é que a retirada de algum desses órgãos aqui não venha prejudicar a saúde do doador, né? Ele não pode estar doando algo onde vai comprometer a saúde dele. Então, para tudo isso é feito no pré-operatório do doador, todos os questionários e exames específicos para que isso aconteça. E o doador não vivo? O doador não vivo, ele tem uma possibilidade maior de doar órgãos, a gente vai ver mais na frente os órgãos que podem ser doados, né? Só que aí ele vai embarrar no processo da autorização familiar, que como eu falei desde o início dessa aula, a autorização familiar, muitas vezes ela não acontece porque a família nunca foi abordada sobre esse assunto e também o doador ele nunca falou, enquanto estava em vida, que ele tinha o desejo de doar ou não. Então, na dúvida, a família prefere não doar. Mas essa doação só acontece perante a autorização familiar. Pode acontecer de duas formas, né? Uma é o paciente que foi a óbito com parada do coração, né? Parada cardiorrespiratória, não tem mais circulação, então não tenho como doar órgãos. Nesse caso, eu consigo fazer a doação de tecidos. E no segundo caso, é quando eu tenho a morte encefálica, que é a morte do tronco encefálico e cérebro. Só que os órgãos, eles continuam em funcionamento, né? Por o coração não ter parado, continua tendo a distribuição sanguínea e os órgãos continuam em funcionamento. Então, nesse caso, eu consigo fazer a doação dos órgãos sólidos. Quais são os órgãos que podem ser doados em morte? Coração, pulmões, fígado, pâncreas, rins, intestino e os tecidos. Temos vasos, válvulas, córneas, pele, ossos e músculos. Sendo que em coração parado eu só consigo fazer essas doações de tecidos, como eu falei. E quem pode autorizar essa doação? Qualquer familiar, primeiramente o cônjuge, ou qualquer familiar até o segundo grau de parentesco. Tudo isso tem que ter a comprovação da relação, certo? Vai ser assinado um termo onde tem que ter lá a comprovação do grau de parentesco desse familiar. Caso o familiar de segundo grau, ele venha autorizar ao invés do primeiro grau, tem que estar no documento dizendo por que o familiar do primeiro grau ele não autorizou. Se por motivo de falecimento, ou de não ser intelectualmente capaz, né? Tem que estar registrado lá. E por que doar, né? Porque sem a doação não há transplante, né? Como eu já falei desde o início, é uma coisa que depende da outra. Se eu não tenho doador, eu não tenho como ter o transplante. Segundo, porque cada vez mais a fila de espera aumenta. Hoje a gente, pelo que sabe, tem 45 mil pessoas numa fila de espera por um órgão. Sendo que com essa pandemia do coronavírus, essa demanda aumentou, né? Porque a gente não tem como garantir que a pessoa receptora ela não vai pegar o vírus da pessoa doadora. Então, os transplantes foram parados.
Porque um dia qualquer um de nós poderá precisar. Eu, você, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Porque não custa nada, né? O órgão que a gente não doar, ele não vai ser utilizado, vai sofrer processo de putrefação, né? Depois do enterro, porque órgãos não são comprados e nem fabricados, né? Pelo menos até o momento, e porque é um ato de benevolência ao próximo, né? Você pensar no próximo, né? O que eu posso fazer para ajudar o outro, né? O outro que está ali com a vida limitada, né? Por alguma insuficiência de algum órgão, e você pode estar ajudando com o bem que você está fazendo. E o que dizem as religiões, né? Às vezes isso gera uma dúvida nas famílias quando elas são entrevistadas, né? Não sabe o que é que a religião dela diz a respeito, e tal. Só que aqui no Brasil todas as religiões elas não têm nenhuma objeção, deixam o praticante daquela religião bem à vontade, deixa como um ato de decisão individual. Porém, eles reforçam que é um ato caridoso, né? E de amor ao próximo. Inclusive os testemunhas de Jeová, que eles têm uma objeção com relação à doação de sangue. Quando falam em doação de órgãos, eles deixam o pessoal bem à vontade. Então, é algo que não pode dizer que há impedimento religioso. E uma informação importante, que também gera uma dúvida, né, do familiar na hora que vai autorizar, é como vai ficar esse corpo, né, depois que fizer a doação. Vai ficar deformado? Vai mostrar alguma coisa na hora do sepultamento? De forma alguma. Também consta na legislação, e isso é um cuidado em todas as equipes transplantadoras, né, de deixar o corpo do mesmo jeito que ele estava antes. Vão ser feitas cirurgias, então vai ser feitos os pontos direitinho, mas o corpo vai ser entregue sem qualquer deformidade. Entendeu? Que isso às vezes gera uma dúvida, é bom a gente saber e a gente difundir também, né? Porque são coisas simples. E no não doador, o processo, né? Como a gente vê aqui, o processo ele é um pouco mais complexo, né? Do que o do doador vivo. Vai começar, né, o processo ele vai iniciar aqui no hospital notificador, com a notificação, a informação de um possível paciente em morte encefálica. Se a equipe do hospital tem a suspeita que aquele paciente está em morte encefálica, então eles têm que notificar ou a CIDOT, ou a OPO, ou a própria central de transplante, e começar a fazer o protocolo, colocar em prática o protocolo de morte encefálica, fazer os testes, né? Fechado o diagnóstico após o protocolo de morte encefálica, né? Fechou realmente a diagnóstico de morte encefálica, a OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos, ou a OPC, que é a Organização de Procura de Córneas, vai entrar em contato com a família daquele paciente que está em morte encefálica e vai fazer a entrevista familiar. Nessa entrevista familiar, existem duas possibilidades. Uma é de recusa, que a família não vai querer fazer a doação, então nessa recusa, o processo vai finalizar aqui. Então, o paciente que está em morte encefálica, mas está lá na UTI, recebendo os cuidados ainda para manutenção dos órgãos, vai ter aqueles aparelhos desligados e o corpo vai ser entregue para a família, certo? No caso de aceite da doação, aí a central de transplantes vai trabalhar com relação à distribuição, usando o sistema de lista única, que eu vou explicar mais na frente. Vai ver para quem vai aquele órgão, vai solicitar, informar as equipes transplantadoras. Enquanto isso, vão ser providenciados o centro cirúrgico, onde vai ser feita a captação desse órgão, e vindo para a etapa seguinte, que é a etapa propriamente dita da captação. Então, na captação, vai acontecer a retirada dos órgãos e, após retirada, esse órgão tem que ser devidamente armazenado, acondicionado de forma correta e transportado também de forma correta para os centros transplantadores onde os pacientes foram selecionados. Após isso, acontece o transplante e, depois do transplante, esse paciente, assim como do doador vivo, ele tem que ser acompanhado ambulatoriamente e continuamente. Então, o acompanhamento do transplantado ele tem que acontecer. Como
Em um hospital, né, acontecem muitos casos de morte encefálica ou morte de coração parado, o processo acaba sendo contínuo. Então, por isso que aqui está trazendo, começando de novo, hospital, notificador, e aí vai. É algo sempre cíclico. E vamos falar um pouquinho dessa morte encefálica, né? Que é o que gera dúvida. Será que está morto mesmo? Né? Como assim, se o coração ainda está batendo? Então, o processo de morte encefálica, né? Ele é irrecuperável e irreversível, é uma lesão que não tem como voltar. Então, a pessoa em morte encefálica, ela está morta, né? Não pode gerar dúvida, é a interrupção definitiva do processo de vida. Para ser caracterizado, né, para poder validar o processo de morte encefálica, faz-se necessário que tenha a causa da morte. Se por acaso eu suspeito de morte encefálica, mas eu não tenho uma causa definida, infelizmente não posso fechar aquele protocolo. Então a causa tem que ser conhecida, né? E as principais causas geralmente são o traumatismo craniano grave, que são os TCEs, né, os acidentes cerebrais, o ferimento por arma de fogo, o acidente vascular cerebral, que são os derrames, os tumores cerebrais e a hipoxemia cerebral, sendo nesse último caso acontecendo mais quando o paciente está em parada cardíaca, que a oxigenação não chega até o cérebro. E qual a diferença, né, de coma e morte encefálica? Isso também gera uma dúvida na hora da conversa com a família, né? Primeiro que o processo de coma ele é um processo reversível. O paciente ele está em coma, está em indução de drogas, né, de sedação, mas há uma função cerebral mantida, porém de forma diminuída. Então, a pessoa em coma, a pessoa está viva, certo? Enquanto na morte encefálica é uma paralisação definitiva. Então, quando se fala em morte encefálica, feito todos os testes específicos, ali não há possibilidade nenhuma de ter vida mais. E quais são os testes feitos, né, para confirmar a morte encefálica? São necessárias três avaliações por 3 médicos diferentes, certo? Para poder deixar o processo mais fidedigno. E nenhum desses médicos pode fazer parte de nenhuma equipe transplantadora, para não ter risco de ter conflito de interesses, né? Senão tem que ser médicos independentes, capacitados. São feitos 2 testes clínicos de reflexos profundos. Entre um teste e outro tem que ter um intervalo de 1 hora, certo? Faz-se um teste de apneia também, junto com esses testes clínicos, e posteriormente um exame complementar, onde esse exame complementar pode ser tanto a angiografia, quanto o encefalograma, como a cintilografia. O objetivo desse exame complementar é mostrar que mesmo que às vezes fez aqui os testes e não deu nenhuma reação, mas quando vai fazer o teste aqui, mostra algum fluxo sanguíneo, né? O objetivo dele é mostrar que não há fluxo sanguíneo nenhum a nível cerebral. Então, trouxe aqui para vocês um exemplo de angiografia, né? Desse lado aqui, eu tenho uma angiografia com fluxo sanguíneo, então você pode ver aqui o fluxo sanguíneo acontecendo de forma normal no cérebro, e uma angiografia sem fluxo sanguíneo. Então, esse cérebro aqui, ele não tem mais vida. Então, esse paciente aqui, ele já pode ser caracterizado como morte encefálica. Certo? Então, o processo de morte encefálica, né, seguindo os critérios do Conselho Federal de Medicina, não pode gerar dúvida de jeito nenhum. Então, a partir dali, o médico ele já está liberado para constatar o óbito do paciente. A diferença que vai ser o divisor de águas aqui na entrevista familiar, que é o próximo passo, vai ser se a gente vai poder aproveitar esses órgãos para doação ou não, né? Se eu já posso liberar aquele corpo para sepultamento. Então, nesse momento da entrevista familiar, tem que ter muito cuidado na hora de conversar, né, com a família. Primeiro, porque é um momento de perda, a família está triste, né? Muitas das vezes, nunca foi comentado nada com ela sobre a doação de órgãos. Então, você tem que ser escolhido um ambiente tranquilo, onde não vai ter interrupção, onde você consiga conversar de igual para igual, tendo empatia, né, se colocando no lugar da família, que ela está perdendo um ente, mas também mostrando segurança no processo, né, que não há dúvida que o processo, como é que ele acontece, que não é algo duvidoso.
Aí, só aqui reforçando, em caso de recusa da família, a assistência, né? Há uma descontinuidade da assistência, sendo que não é assistência ao paciente, certo? Para deixar claro, o paciente aqui já está em óbito, a gente vai desassistir a manutenção dos órgãos, como estava sendo feito, certo? E o corpo segue para sepultamento. Em caso de autorização, é necessário o preenchimento de um termo de autorização por quem está autorizando, esse responsável legal, que vai ser o familiar até segundo grau ou o cônjuge, mais duas testemunhas, tendo que constar, né, endereço, filiação do doador, a comprovação de qual é o grau de filiação e os respectivos órgãos e tecidos que vão estar disponíveis para a doação. E o potencial doador, que é o paciente que está agora, a pessoa que está agora em morte encefálica, mas que pode doar os órgãos, vai passar pelo processo de manutenção dos órgãos e tecidos, até acontecer a captação. E o que é essa manutenção? São estratégias, o paciente está lá internado numa unidade de terapia intensiva, então tem que ser feito estratégias para manutenção desses órgãos, para que tudo que seja a assistência que estava sendo dada antes, ela continue, para que nenhum órgão desse seja perdido por algum motivo de descontinuidade, né? Por algum descuido, o paciente fez uma parada cardiorrespiratória, a gente já perdeu tudo, só vai conseguir doar tecido. Então, tem que ter bastante cuidado, né? Então, para isso, né, ele tem que estar monitorado continuamente, certo? No monitor, para a gente ver frequência, para ver o traçado do coração, se está funcionando direitinho. Saturação de oxigênio tem que estar sendo monitorada também. Essa saturação tem que estar acima de 94, 95, que é o ideal. A tendência da pressão arterial no paciente em morte encefálica é ela baixar, né? Então você tem que estar de olho nessa pressão, vendo condutas para poder aumentar essa pressão, de preferência uso de soroterapia, não resolvendo, vai para drogas vasoativas. O controle do débito urinário, que aí a gente vê a questão da disfunção renal, né? Se o paciente não estiver produzindo urina, o rim dele pode estar começando a ficar lesionado. Porém, se produzir urina demais, por um volume que está sendo dado exagerado ao paciente, pode comprometer também o pulmão, por estar encharcando, né, demais esse paciente. Então, ele tem que estar sendo feito um balanço hídrico bem controlado, né? Tudo que entra e tudo que sai tem que estar registrado e controlado. A temperatura corporal, a tendência dessa temperatura, depois da morte cerebral, é cair, né? A gente não pode deixar essa temperatura baixar mais do que 35 graus. Para isso, são feitos os procedimentos de usar manta térmica, usar soroterapia mesmo aquecida, para inserir no paciente, nebulização aquecida também no ventilador mecânico. E se a temperatura também subir, tem que se pensar em infecções, então tem que tratar a infecção com antibiótico, né, antes de fazer essa doação. Então, esse paciente aqui em manutenção, ele tem que ser um paciente que tem que estar com bastante vigilância, né, porque qualquer deslize pode significar a perda de algum órgão. Aí a gasometria arterial tem que estar sendo verificada também com frequência, assim como também os exames laboratoriais, para ver se está tudo funcionando direitinho. O suporte glicêmico, há uma tendência do aumento da glicemia, também com a morte cerebral, então tem que estar sendo verificada essa glicemia constantemente, em alguns casos corrigidas, né? Em alguns casos a gente precisa colocar bombas de insulina para poder controlar essa glicemia. O suporte nutricional, né? O paciente tem que ser alimentado, né? Ele já está morto, mas os órgãos precisam do suporte nutricional, então não pode esquecer. Suporte ventilatório, né? O ventilador mecânico que está ligado no paciente, ele tem que estar ajustado de uma forma onde faça uma preservação desse pulmão também. E o suporte hemodinâmico, eu já falei anteriormente, né? Que é o controle ou com drogas vasoativas, de preferência não usá-las, mas se usar em doses baixas, né, e controlada, e a reposição volêmica, que seria com soro fisiológico, eu também já falei anteriormente. Enquanto o paciente está lá em morte encefálica e fazendo manutenção dos seus órgãos, concomitante a isso está acontecendo esse processo de coleta de sorologias, para ver se esse paciente ele tem alguma sorologia positiva para algum vírus, né, HIV ou hepatites.
que isso aqui tudo vai nortear para que receptor esse paciente pode doar esse órgão. Os receptores específicos da lista, né, vão estar sendo comunicados para ser feita a distribuição, isso pela central de transplantes, o agendamento do centro cirúrgico e para a captação dos órgãos, a comunicação às equipes transplantadoras também. E no momento da entrevista, a gente deixa claro para a família que em 24 horas, né, desde o momento em que a doação foi aceita, né, pela família, até a captação, a gente pede para o período de no máximo 24 horas. Mas de preferência, antes disso, a gente quer estar devolvendo o corpo para a família. Certo? Porque já sabe que é um momento de angústia, de perda, né? E o familiar quer velar o corpo do seu ente querido. E essa distribuição do órgão, né? Existe uma lista única. Quem controla essa lista, né, é a central estadual de cada estado, mas não é a central estadual de transplante que vai escolher o receptor que vai receber aquele órgão, não pode. Essa lista é única, ela segue uma sequência, porém, para alguns órgãos existem alguns diferenciais, alguns critérios, né, que tem que ser levados em consideração, tipo o rim ou o circuito rim-pâncreas, quando eles são doados juntos. Independente de quem está na frente ou não, tem que ter o critério de compatibilidade, porque não adianta, né, você doar para uma pessoa que não é compatível. Então, isso aqui tudo vai gerando uma pontuação e vai fazendo um ranking para as pessoas irem se reposicionando na fila. Já córnea e pâncreas vai ser o tempo de espera, né? Fígado, coração, pulmão e pâncreas, rim, sendo que não é o rim que é o prioritário, seria o pâncreas. Vai o critério de gravidade. Quem naquela patologia, enquanto receptor, está mais grave? Então, recebe uma pontuação que vai ser readequada no ranking e assumir a posição naquela fila, certo? A central estadual de transplante, ela que faz o controle dessa distribuição e há uma predileção, né, nessa pontuação do paciente que vai receber esse órgão, ele ser do estado. Então, se o doador, né, o paciente o potencial doador de órgãos, ele é daqui do estado, então vai ser procurado na lista do estado quem tem se tem receptores para receber aqueles órgãos que vão ser doados. No caso de não ter esse receptor, é que o órgão vai ser oferecido para a Central Nacional fazer a redistribuição para outros lugares. Certo? Então, aí depois da captação, seguindo a sequência no processo, né, tem que ter o armazenamento correto do órgão. Esses órgãos têm que ser armazenados sempre de forma séptica, não pode ter risco nenhum de você tá colocando algum micro-organismo aqui que pode estar passando para o receptor mais na frente. Eles são envolvidos em 3 embalagens, sendo a primeira delas com uma solução de preservação, fecha, e as outras 2 são a embalagem vazia, mas que dá uma proteção externa melhor, certo? Para que não haja nenhuma lesão nesse órgão. São identificados no final da terceira embalagem, com dados do órgão, tipo se foi rim, né? O rim do lado direito ou o rim do lado esquerdo, e o nome do doador. E depois disso são acondicionados em caixa térmica com gelo, para daí então partir para o transporte, né? Aí antes do transporte aqui, é bom a gente saber qual o tempo de isquemia fria de cada órgão, porque isso aqui vai direcionar o tempo que a gente tem que gastar para poder realizar o transplante. O que é essa isquemia fria? É o tempo que esse órgão pode ficar fora do organismo sem ser comprometido sua funcionalidade. Então, o coração é o que tem menos tempo, são até 4 horas, pulmão até 6, fígado e pâncreas até 12, fígado até 24 horas, córneas até 14 dias, pele até 2 anos e ossos até 5 anos. Aqui seriam tecidos e ficariam armazenados naqueles bancos de tecidos que eu falei lá no início da estruturação do Sistema Nacional de Transplantes. Então, partindo para o transporte, o órgão já devidamente armazenado. Esse transporte é um transporte de carga especial, então ele não pode ser transportado de qualquer forma. Tipo, se for de avião, ele vai geralmente na cabine do piloto. Tem que ter muito cuidado, porque o transporte inadequado pode gerar cancelamento de cirurgias, né? Tanto na pessoa que está lá esperando receber o órgão, ela vai ser frustrada, porque o órgão dela não vai chegar,
a tempo, né? Vai ter tido a perda do enxerto. E outras cirurgias que são remarcadas por causa do transplante, que é como o transplante ele vem de forma, né? O transplante de doador não vivo, ele vem de forma inesperada, então acaba que para priorizá-lo, outras cirurgias que eram eletivas são desmarcadas para a cirurgia do transplante ser realizada. Então é todo um caos se você perde um transplante, perde um enxerto, né? Um possível órgão para uma pessoa que estava ali na expectativa de receber. E para a escolha do transporte tem que ser considerado as condições climáticas, né? Se faz muito frio, se faz muito calor naquele lugar, a distância do receptor, junto com o tempo de isquemia daquele órgão, a disponibilidade de recursos, né? Se naquele lugar vai ter uma aeronave, por exemplo, ou não, só vai ter um carro, transporte terrestre, e tudo isso é levado em consideração antes da distribuição. E após o transplante ser realizado, um ponto aqui muito importante, né, que não pode esquecer, é o acompanhamento do transplantado. Né? Como a gente viu lá na história, no início da aula, muitos órgãos que eram transplantados, eles se perdiam pela questão da rejeição, né, do nosso próprio organismo. Por ser um órgão que não é nossa, a tendência do organismo é produzir anticorpos contra aquele órgão. Então, o paciente ele tem que estar sempre em acompanhamento contínuo e uso de imunossupressão. Então, tem que deixar claro ao paciente que o transplante ele não representa uma cura, mas sim um tratamento, certo? Então, sendo um tratamento, ele precisa de acompanhamento ambulatorial contínuo, onde ele vai estar colhendo exames, revendo dose de medicações, e com imunossupressão, que são esses medicamentos que são capazes de baixar o nosso poder de reação imunológica a ele. Aí esses medicamentos, né, baseados nos exames, tem que estar sempre em equilíbrio, porque se dá uma dose muito baixa, a tendência vai ser do organismo fazer a rejeição daquele órgão no paciente. Porém, se dá uma dose muito alta, você vai deprimir demais o sistema imunológico e o organismo vai estar mais suscetível a infecções e até neoplasias causadas por uma quantidade muito alta de imunossupressão. Então, é um processo contínuo, né? Mas que isso aqui não se compara ao que o paciente estava tendo antes do transplante, né? A deficiência por um coração, ou por um pulmão, ou por um rim. E era isso que eu tinha para trazer para vocês, gente, com relação ao processo, né? Espero que tenha sido claro, né? Qualquer coisa vocês podem perguntar. E aproveitando a oportunidade, queria trazer aqui para vocês que a gente está no mês de setembro. Então, estamos comemorando Setembro Verde, né? Que é o mês de incentivo à doação de órgãos. Todo mês de setembro, no Setembro Verde, a gente faz campanhas, né? Geralmente a gente vai nos locais, faz campanhas presenciais, porém esse ano, por conta da pandemia, nossa campanha está sendo virtual. E a gente está propondo que as pessoas façam vídeos, né, de forma individual mesmo, com o celular na horizontal, onde no vídeo você se apresente, diga seu nome, porque se você é doador de órgãos, né, e por que você é doador de órgãos, e no final coloque essa pergunta: e se fosse você, aceitaria receber um órgão para salvar a sua vida? Então, convido vocês a participar da nossa campanha também, fazendo esse vídeo, né? E marcando a gente lá no Instagram, @transplantessergipe, ou mandando para o nosso e-mail, que é o central.transplante@gmail.com, para a gente mesmo divulgar na nossa rede do Instagram, na nossa página do Instagram. Certo? Como eu falei, vocês podem mandar o vídeo por e-mail ou marcar a gente na página no Instagram. Certo? Muito obrigada